Bom, olá, pessoal, tudo bom? Vamos começar com o sinal da cruz, depois eu vou me apresentar e aí a gente já vai para a aula, tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, eu sou a Thaís, eu sou do Centro Santa Catarina de Sena, sou uma das professoras do curso de consagração, a Nossa Senhora, e a aula hoje, o tema da aula hoje tem muito a ver com Nossa Senhora, mas também com uma santinha que é a favorita praticamente dos brasileiros, que é Santa Teresinha do Menino Jesus. A gente vai falar um pouco da espiritualidade da Pequena Vida. Então vamos iniciar com a oração da Ave Maria, pedindo a intercessão de Nossa Senhora para que essa aula seja encaminhada sem dúvidas por ela e pelo Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nossas aulas de consagração, eu sei mais ou menos como é que está o nível das pessoas, né? Essa aula que a gente está dando hoje, que a gente vai dar hoje, ela é um gostinho para vocês de como é que é o nosso curso de consagração. Essa aula a gente geralmente dá no 5º capítulo do tratado. Então, lá no 5º capítulo, eu já sei como é que está a turma. Como aqui eu não sei quem vai assistir isso e em que nível vocês estão, a gente vai começar com 3 perguntinhas básicas, que é catequese, e que, na verdade, são as 3 perguntinhas que São Luís Maria Grignon de Montfort inicia nesse livrinho aqui, que é O Segredo de Maria, que fala sobre a escravidão da Santíssima Virgem. Ele inicia, logo no iniciozinho dele, ele vai falando sobre a vocação do cristão. E aí, qual é a vocação do cristão? Qual é a vocação de todos nós? Para que nós somos chamados? Nós somos todos chamados a ser santos. E como ser santo, né? Como viver a santidade? O próprio santo responde, pela prática das virtudes. E aí ele aprofunda mais isso, né? Ele diz, como farás, ó alma? Quais os meios que escolherás para subir aonde Deus te chama? Os meios de salvação e santificação, conhecidos de todos, indicados no Evangelho, explicados pelos mestres da vida espiritual e praticados pelos santos, são necessários aos que querem salvar e atingir a perfeição. A humildade da oração, de coração, a oração contínua, o abandono à divina providência e a conformidade com a vontade de Deus, ou seja, as virtudes. E como praticar as virtudes? Aí ele fala, né, que não tem quem consiga praticar qualquer virtude, não tem quem seja virtuoso sem a graça de Deus. A graça de Deus, ela é então combustível para que nós cheguemos à santidade. E aí ele fala, para que bem utilizemos de todos esses meios de salvação e santificação, Mister nos faz o socorro e a graça de Deus. Graça que, em maior ou em menor grau, é a todos concedida. Ninguém o duvide. Em maior e menor grau, digo eu, pois Deus, ainda que infinitamente bom, não concede sua graça de modo igual a todos, embora dê a todos a graça suficiente. Ou seja, Deus que é bom e misericordioso, ele vai dar a graça suficiente para que nós cheguemos à salvação e à santificação. Tá bom? E aí a gente entra na 4ª perguntinha que ele faz, que é qual o papel da Santíssima Virgem nisso tudo? Qual o papel da Santíssima Virgem no plano da salvação, na nossa santificação? Ele fala que para se alcançar a graça de Deus é necessário primeiro a Virgem Maria. Então, primeiro se chega a Virgem Maria para, por meio da Virgem Maria, se chegar a Deus. Uma união com Jesus Cristo, ela é muito mais perfeita se ela é feita através da Santíssima Virgem. Todo o tratado da verdadeira devoção, toda a escravidão que ele ensina aqui nesse livrinho, Tratado da Verdadeira Devoção, está baseado nisso. Para se chegar a Deus, primeiro vai-se a Virgem Santíssima. Com ela se une, a ela se consagra, e por meio da consagração a ela, se unirá perfeitamente a Cristo. Porque ele mesmo diz aqui no livro, ninguém está mais unido a Cristo no céu, nenhuma outra criatura, nenhum anjo,
do que a Santíssima Virgem. Ela está numa união com Jesus que é tão próxima, é tão íntima, que é como se o coração de Jesus e o coração de Maria fosse um coração só. Por isso que a igreja fala, né, o Sagrado Coração de Jesus e de Maria. E aí, o que tudo isso tem a ver com Santa Teresinha, né? Porque a gente já falou que a gente vai falar um pouco da Pequena Via, e o que tudo isso tem a ver com Santa Teresinha? A gente não sabe, não tem indícios de que Santa Teresinha tenha conhecido o Tratado da Verdadeira Devoção. Mas que a gente sabe que quando a gente lê a autobiografia dela, que é a História de uma Alma, eu tenho aqui o livro das obras completas dela. Quando a gente lê esse livro, quando a gente lê a obra dela, a gente percebe uma incrível semelhança entre a Pequena Via e a Sagrada Ação de Escravidão. A gente pode, e o padre Júlio Maria Lombardi faz isso, ele divide, diferencia as duas da seguinte forma. A Pequena Via de Santa Teresinha fala de um abandono filial a Deus, e a escravidão fala de uma dependência total a Deus pelas mãos de Maria. Por que Santa Teresinha fala de abandono filial? Porque Santa Teresinha se via como um bebê, como uma criança, que em tudo ela depende de Deus. Então ela se abandonou, se jogou, se entregou totalmente nas mãos de Jesus misericordioso, para que ela se santificasse, para que quanto mais próxima de Jesus, ela fosse moldada a sua imagem e semelhança. Já São Luís Maria Grignon de Montfort fala numa dependência, por quê? Porque o que é que o escravo vive do seu senhor? Uma dependência total. O escravo não tem nada. O escravo não tem casa, o escravo não tem carro, o escravo não, o emprego, o estudo do emprego do escravo, das obras do escravo são todos do seu senhor. Ou seja, em tudo ele depende do seu senhor. Por isso que a ação de escravidão se fala numa dependência total. E é interessante que tanto a dependência total quanto o abandono filial, na verdade, são meios de se praticar uma virtude específica, que é a humildade. A humildade, ela pode ser de três formas. Tem a humildade da vontade, tem a humildade de coração e tem a humildade do espírito. O que é a humildade do espírito? Na humildade do espírito eu aceito as humilhações que Deus quer que eu passe. Na humildade de vontade, eu não só aceito, como eu procuro aquilo que humilha. E na humildade de coração, eu não só aceito, não só procuro, como eu amo aquela humilhação. Porque aquela humilhação me aproxima de Deus, porque aquela humilhação é o meu martírio, aquela humilhação é o que eu preciso para viver o Calvário com Cristo. Essa humildade de coração foi justamente a virtude que Santa Teresinha elevou Santa Teresinha à santidade. Foi justamente a humildade de coração. Santa Teresinha dizia: ser pequeno é não atribuir a si as virtudes praticadas, nem se reputar capaz de qualquer coisa. É sim reconhecer que é o bom Deus que põe nas mãos de seus filhinhos o tesouro da virtude, de que ele se serve quando precisa, porquanto a virtude permanece sempre tesouro de Deus. Ou seja, o que é a pequena via? É você se esvaziar de si mesmo, você entender que você é nada e que você não tem nada, e que qualquer obra boa que você fizer não é mérito seu, mas é de Deus, porque tudo é tesouro de Deus. Qualquer dom, qualquer virtude que você tiver não é sua, é de Deus. Você é como se fosse um depósito dos tesouros de Deus. E São Luís, no tratado, ele vai além. Ele diz que nós somos vasos em que Deus deposita os seus tesouros, mas nós somos frágeis. E os demônios, que são os ladrões, estão a todo momento querendo roubar esses tesouros nossos. Então, por conta disso, a melhor tesoureira, o melhor lugar para a gente depositar esses tesouros é a Santíssima Virgem, porque a Santíssima Virgem vai cuidar deles melhor do que nós. E Santa Teresinha continua: o que agrada a Jesus em minha pequenina alma é ver que amo a minha pequenez e minha pobreza. É a cega esperança que tenho em sua misericórdia. Aqui Santa Teresinha, ela
digamos que ela resume a pequena via dela, né? Ela fala que na pequenina alma dela, ela ama a sua pequenez. Ou seja, Santa Teresinha chegou num nível de humildade tão grande que ela se vê pequena, que ela se vê frágil, que ela se vê imperfeita, mas ela ama esse estado. Ela ama o último lugar, ela ama o que Deus quiser para ela. E tanto é que morreu na enfermaria, amando a doença que a fazia padecer todos os dias, porque ela queria o que Deus queria. E nós vamos ver isso mais lá para frente. São Luís, no tratado, quando ele vai falar da humildade, ele diz o seguinte: além disso, quando ele fala da devoção a Nossa Senhora, a devoção, esta devoção, trata-se de um ato de profunda humildade, virtude que Deus ama acima de todas as outras. Uma alma que se eleva rebaixa a Deus. Uma alma que se humilha eleva a Deus. Deus resiste aos soberbos e dá a sua graça aos humildes. Se nos humilharmos, julgando-nos indignos de comparecer perante Deus e de nos aproximar dele, Deus desce, abaixa-se para vir até nós, para se comprazer em nós e nos elevar, apesar da nossa miséria. Mas, pelo contrário, quando alguém se aproxima ousadamente de Deus, sem querer medianeiros, Deus esquiva-se e não podemos chegar até ele. Ó, como ele ama a humildade de coração. É a tal humildade que leva à prática desta devoção, pois ensina a nunca nos aproximarmos de nosso Senhor por nós mesmos, por mais doce e misericordioso que ele seja, mas a servir-nos sempre da intercessão de Maria para comparecer diante de Deus, seja para lhe falar, seja simplesmente para estreitar a nossa proximidade, seja para lhe oferecer alguma coisa, seja para nos unir e nos consagrar a ele. E Santa Teresinha complementa: para sermos humildes é preciso que consintamos alegremente em tudo o que os outros nos mandam. Quando alguém nos pedir um serviço, considerai-vos um pequeno escravo, a quem todos possam dar ordens. Olha como está intimamente ligado o que um santo fala e que o outro santo fala. São Luís vai falar, não que Deus se compraz, ele gosta da humildade de coração. E que é justamente essa virtude que é a base do Tratado da Verdadeira Devoção, ou seja, ela é a base da Santa Escravidão, é a humildade de coração. E é justamente essa a humildade principal que baseia toda a pequena via de Santa Teresinha. Santa Teresinha, digamos que a pequena via, ela ensina-nos a ser humildes de coração, e por meio dessa humildade de coração, nós podemos nos abandonar e depender completamente de Deus por meio da Santa Escravidão. Então, uma espiritualidade complementa a outra. Eu separei alguns trechinhos da vida de Santa Teresinha para a gente ler e para a gente entender como Santa Teresinha ela viveu na prática essa verdadeira devoção à Nossa Senhora. Porque a gente está falando até esse ponto só da humildade de coração, né? A gente vai ver como Santa Teresinha, como ler as obras de Santa Teresinha, principalmente para quem é escravo de Nossa Senhora, você vai se sentir muito mais próximo de Deus e você vai entender melhor como coloca o Tratado da Verdadeira Devoção em prática. Então, vamos lá. A gente vai iniciar. Na época de Santa Teresinha, era comum as irmãs, as religiosas, elas fazerem um oferecimento. Elas faziam um oferecimento de si mesmas como vítimas da justiça de Deus. Só que Santa Teresinha, ela fez uma consagração diferente. Ela não quis se consagrar à justiça de Deus. Ela queria se consagrar à misericórdia de Deus. Ela tinha um grande amor a Jesus misericordioso. E ela fez um ato de oferecimento bem grande, mas eu vou ler para vocês só um trechinho dele. Que ela fala assim: ofereço-vos, enfim, ó bem-aventurada Trindade, o amor e os méritos da Santíssima Virgem, minha querida mãe. É a ela que entrego a minha oferenda, pedindo que a apresente a vós. Então você vê que durante todo esse ato, ela sai se entregando totalmente a Jesus misericordioso, mas ela deixa muito claro que ela não faz isso diretamente a Jesus.
ela vai pelas mãos da Virgem Maria, ou seja, ela entrega primeiro a Nossa Senhora, para que Nossa Senhora entregue a Jesus. Essa é justamente a base da escravidão a Nossa Senhora. Quem já se consagrou a Nossa Senhora, quem já leu o ato de consagração a Nossa Senhora, provavelmente vai reconhecer nesse ato de Santa Teresinha muitas semelhanças com o ato que nós que somos consagrados, fazemos na nossa consagração. Num outro momento, Santa Teresinha fala: levo minha recompensa comigo para dar. Ela cita uma passagem: levo minha recompensa comigo para dar a cada um conforme suas obras. É o que disse o bom Deus nas Escrituras. Digo a mim mesmo que, com relação a mim, ele há de ficar um pouco embaraçado. Não tenho obras. Não poderá, então, recompensar-me conforme as minhas obras. Pois bem, haverá de recompensar-me conforme as suas próprias obras. Olha que incrível é a confiança dessa santa em Deus e na misericórdia de Deus. O mais interessante é que eu, que já trabalho na consagração há algum tempo, eu percebo que muitos dos nossos alunos, muita gente vem falar comigo sobre a consagração, eles têm medo de se consagrar porque eles têm medo de se entregar totalmente nas mãos de Deus. A principal coisa que eles querem saber é o que eles estão entregando. Mas e se eu entregar todas as minhas obras, eu vou passar mais tempo no purgatório? Ah, mas se eu entregar tudo a Deus, significa que eu não vou mais poder rezar pelos meus amigos, pelos meus parentes, pelos meus entes queridos, pelas almas do purgatório. Eu não vou mais oferecer, não vou mais poder oferecer um texto na intenção, uma missa na intenção. As pessoas ficam muito preocupadas com isso, e isso é próprio da nossa fraqueza carnal. Porque quando a gente cresce realmente nessa humildade de coração, a gente passa a entender que toda humilhação, toda dor, todo sofrimento que a gente passar, a gente merece passar. A gente merece passar porque a gente pecou. E uma só ofensa a Deus, um só pecado a Deus, uma só ofensa a Deus, ela tem um valor infinito, porque Deus é bondade infinita. Deus é infinita misericórdia. Então, uma só ofensa a Deus tem um valor infinito. Como é que eu vou reparar essa ofensa? Deus é tão misericordioso que ele não me pede para eu reparar a ofensa inteira. Né? Os seus próprios méritos na cruz já repararam uma boa parte. O que eu posso fazer é, óbvio, tentar apagar minha culpa e a minha pena de cada pecado, por meio da confissão, por meio da penitência, por meio das mortificações, para buscar ir para o céu. E a Santinha, Santa Teresinha, nesse trechinho, ela fala que ela não vai levar obra nenhuma. Então, olha que incrível você que vai se consagrar preocupada em qual obra você vai entregar a Deus, e ela não só entregou tudo, como ela se diverte imaginando o juízo final, quando ela vai chegar lá de mãos vazias, igual um mendigo. Tenho nada, Senhor, para te entregar, porque tudo que eu tinha era teu. É uma entrega tão grande, ela é tão dependente de Jesus, ela é tão abandonada em Jesus, que tudo o que ela tem, ela reconhece que é dele. Então ela vai chegar sem nada dela. É o que um escravo é. É isso que um escravo é. Como um escravo vai se apresentar diante do seu senhor? Ele vai levar alguma riqueza para o seu senhor? Ó, Senhor, eu lhe trouxe aqui um colar de pérolas, eu lhe trouxe aqui um anel de ouro. Ele não tem nada disso. O colar de pérolas é do Senhor, o anel de ouro é do Senhor, a casa é do Senhor, o lugar onde ele vive é do Senhor, o fruto do trabalho dele é do Senhor. É assim que vive o escravo. E é assim que vivia a Santinha. Então, a gente não sabe se Santa Teresinha chegou a se consagrar pelo método de São Luís, mas aqui ela deixa muito claro que ela era uma escrava de Nosso Senhor. Mais à frente aqui, já nos últimos colóquios dela, que é o caderno amarelo, quando ela já estava ali próxima de morrer, ela começa a falar muito da morte nesse caderno amarelo. E aqui ela fala, né? Não vos espanteis se eu não vos aparecer depois de minha morte, e se não virdes nada de extraordinário como um sinal da minha felicidade. Havereis de vos lembrar que é próprio da minha pequena via não desejar ver nada. Sabeis muito bem o que tantas vezes tenho dito ao bom Deus, aos anjos e aos santos, que meu desejo não é de vê-los aqui na terra. Esse trecho de Santa Teresinha é o cumprimento
do que São Luís vai chamar de devoção desinteressada. Ele diz que a devoção à Santíssima Virgem e, consequentemente, a devoção a Jesus Cristo, ela deve ser uma devoção desinteressada. E aí ele explica o que é uma devoção desinteressada. Aquele que vive uma devoção desinteressada não ama Maria propriamente pelo que recebe ou espera dela de algum bem, mas sim porque ela é amável. É por isso que a ama e serve tão fielmente nos despostos e nas securas como nas doçuras e no fervor sensível. Ama-a no Calvário como nas bodas de Caná. Aqui Santa Teresinha, ela está demonstrando para a gente uma devoção desinteressada. Então aqui ela diz que ela não quer ver fruto nenhum. Ela não quer saber se ela já é santa, se ela já alcançou altos graus de santidade, ela não quer saber de ver os anjos durante a morte dela, ela não quer ver Nossa Senhora do lado da cama dela enquanto ela está agonizando, ela não quer ver nada disso, ela quer ver isso só no céu. Aqui nessa terra, ela só queria viver o que fosse da vontade de Deus. E ela continua. Os anjos virão vos buscar, diz a irmã Genoveva. Como gostaríamos de vê-lo? E aí Santa Teresinha responde. Não acredito que o vejais, mas isso não os impedirá de estarem presentes. Isso é fé. Isso é fé. As escrituras falam, fé é a certeza nas coisas que não se vê. Isso é fé. Enquanto a irmã Genoveva espera ali ver anjos descendo do céu, porque ela acredita que Santa Teresinha é realmente santa. Lógico, você está convivendo com santo, você sabe que aquela pessoa ali é diferente, aquela pessoa tem alguma coisa ali que mostra mais a Deus do que outras pessoas normalmente mostram. Que tem aqui aquela luz. E Santa Teresinha mandava isso para suas irmãs ali no Carmelo. Então, as irmãs ficavam, né? Se ela morrer, a gente vai ver os anjos vindo buscá-la, a gente vai ver Nossa Senhora do lado da cama dela. E Santa Teresinha fala, não acredito que vocês vão ver nada disso. O que não significa que eles não estejam presentes. Então, ela tinha plena confiança que os anjos estariam lá, que Nossa Senhora estaria lá, mas ninguém precisa vê-los para saber que ele está lá. Quantas vezes na nossa vida espiritual a gente está constantemente esperando ver alguma coisa, esperando sentir alguma coisa, esperando ter fruto nas nossas orações? Se a gente pega ali a Bíblia, São Paulo vai falar da fé, que ele fala que a fé é a certeza das coisas que não se veem, ele sai tecendo várias histórias bíblicas de profetas que morreram sem ver os frutos dos seus trabalhos. Um grande exemplo disso é o Moisés. Moisés morreu antes de chegar na Terra Prometida. Mas ele teve até o seu último suspiro fé de que Jesus, de que Deus cumpriria a sua promessa. E a mesma coisa Santa Teresinha. Ela não esperava ver os anjos, um coro celeste, a milícia celeste vindo buscar ela, os santos descendo do céu. Ela não esperava ver nada disso, ela não esperava também que as irmãs vissem nada disso. Mas ela sabia que eles estariam ali. Ela tinha essa fé, essa confiança. E ela continua. Gostaria, contudo, de ter uma bela morte, só para vos agradar. Ou seja, por caridade às irmãs, ela queria ter uma bela morte, para que elas suprissem ali as expectativas que elas estavam. E aí ela continua. Foi o que pedi à Santíssima Virgem. Não pedi ao bom Deus, porque quero deixá-lo livre de fazer o que quiser. Pedir a Nossa Senhora não é a mesma coisa. Ela sabe muito bem o que fazer de meus pequeninos desejos, se deve transmiti-los ou não. Afinal, é a ela que cabe sopesar tudo, para não obrigar seu filho a me atender, para deixá-lo fazer em tudo o que for a sua vontade. Quem já é escravo, quem está se preparando para ser escravo, quem tem interesse em conhecer a consagração, precisa entender de uma vez isso aqui que Santa Teresinha já entendeu. Qual a forma certa de rezar a Deus? Qual a forma que um consagrado, que um escravo de Nossa Senhora deve rezar? Qual a forma em que os santos rezavam? Santa Teresinha, ela entregava os seus pedidos a Nossa Senhora, porque ela não confiava que ela mesma saberia sopesar o que é um pedido realmente grande e o que é um pedido pequenininho. Então ela deixava nas mãos de Nossa Senhora, porque Nossa Senhora conhece a vontade de Deus melhor que ela.
Então, Nossa Senhora vai poder dizer o que é da vontade de Deus e o que não é. Ela entregava tudo nas mãos de Nossa Senhora. Eu conheço muitos católicos que são devotos, são muito piedosos, que quando chegam na missa, antes da missa, eles chegam mais cedo, já vão direto ao sacrário. Mas quantos de nós vamos ao sacrário direto? Muitas vezes passamos na frente de uma imagem de Nossa Senhora e não damos nem oi para ela. A gente já vai direto para o sacrário, já se joga ali aos pés de Nosso Senhor Eucarístico. E não é que isso não seja um ato de amor, um ato de adoração. Com certeza é, e com certeza Deus vai se agradar disso. Porém, é muito mais piedoso e é muito mais humilde a gente primeiro se aproximar da Santíssima Virgem, primeiro pedir a intercessão dela, primeiro se humilhar diante dela, pedir que ela adore a Deus contigo, pedir que ela reze a Deus contigo, que onde você for falho, ela lhe preencha. E aí é como se você fosse o mendigo que entra no castelo com a rainha. Quando você se aproxima do rei que está sentado ali no trono, você é o mendigo sujo, você não vai conseguir fazer o rei lhe olhar com tão bons olhos quanto ele lhe olharia se você viesse agarrado na rainha, deixando a rainha à frente, falar por você, louvar por você, cantar com você. Isso é muito mais agradável ao rei. Um rei mundano, eu estou falando. Agora, você imagina um rei celeste. Como a Virgem Maria não é mais agradável aos olhos de Deus que cada um de nós? Como cada um dos santos que a gente percebe, se a gente for ver a história de cada santo, a gente percebe que aqueles que elevaram a humildade de coração ali a um grau de perfeição, você percebe que primeiro eles se agarravam em Nossa Senhora, primeiro pediam intercessão dela. A oração do santo é sempre uma oração de humilhação. A oração do santo é sempre uma oração de entrega. É sempre uma oração que busca saber qual é a vontade de Deus, que busca se unir mais a Deus. É sempre uma oração de amor. E se eu sei que o meu objeto amado se agrada mais quando a minha oração é feita pelas mãos da mãe dele, que ele mesmo entregou a mim, então quanto mais eu amar aquele objeto amado, mais eu vou querer fazer o que agrada a ele. E é exatamente o que essa santinha fez. Mais à frente, no outro trechinho, ela vai falar algo que resume a espiritualidade da pequena Bia. Ela já está ali, era 27 de maio, ela já estava bem mal, ela já estava acamada, ela já não respirava mais, tossia que vinha sangue, ela já não era mais útil dentro do Carmelo, ela vivia as suas irmãs a cuidar dela, né, as irmãs do Carmelo, a preocupar a madre, e ela fala: não sei quando morrerei, mas acredito que será logo. Tenho muitos motivos para o esperar. Não desejo mais viver do que morrer, isto é, se tivesse que escolher, preferiria morrer. Mas como é o bom Deus que escolhe por mim, prefiro aquilo que ele preferir. É por isso que o amo. Olha que interessante, é por isso que o amo. A Virgem Maria, quando ela se entregou totalmente ali, que ela disse: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim a vossa palavra, ela viveu a vida dela inteira totalmente entregue à providência divina, acreditando sempre que Deus faria o melhor para ela. Viveu em profundas dores, como o São Simeão disse, uma espada de dor transpassou o coração dela, ali no Calvário, então ela sentiu uma dor inimaginável. Alguns santos dizem que o que Jesus viveu na carne, a Virgem Maria viveu no coração, né, aquele Calvário todo. E ela se entregou totalmente, se humilhou diante de Deus, viveu tudo aquilo. Santa Teresinha, seguindo o exemplo da Mãe de Deus, ela também quer viver esse calvário da doença dela. E aí ela fala que se ela pudesse escolher, ela preferiria morrer logo. Mas como não é ela que escolhe, como é Deus que escolhe, ela quer o que ele quer. E a vontade de Deus ela é tão soberana na vida dessa santa, ela é tão abandonada, ela é tão dependente, que ela ama a Deus justamente por isso, porque ele sabe o que é melhor para ela, mesmo contra a vontade dela. A vontade dela já é nula aqui. Santa Teresinha com certeza já está aqui
no caderno amarelo num nível de santidade muito alto. Que ela aqui consegue, nessa frase, na minha opinião, Thaís, resumir o que é a pequena via. E o que é a pequena via? Eu quero tudo o que Deus quer. Quem é devoto de Santa Teresinha, muitas vezes é devoto de Santa Teresinha de fazer novena, muitas vezes é devoto de Santa Teresinha de querer uma rosa, né? Tem aquilo de que você faz uma novena, você vai receber uma graça de receber uma rosa. E muita gente fica nessa ânsia de receber rosa, de ver os frutos. Mas o mais importante para a gente é seguir o exemplo da santa. E como se segue o exemplo da santa? Vivendo pequena via. E o que é a pequena via? É um abandono filial. É primeiro esvaziar-se de si mesmo. Eu não tenho nada que é meu. Todas as minhas virtudes são de Deus. E aí, em segundo lugar, querer tudo o que Deus quer. Ou seja, buscar em toda a sua vida conformar a sua vontade à vontade de Deus. E amar, amar, amar e amar a sua humilhação. Então, tudo o que vier na sua vida, mesmo as dores, mesmo os sofrimentos, mesmo os amigos que se afastam de você, mesmo o fulano de tal que brinca com relação às suas roupas, que zomba de você, que zomba da sua fé, que zomba de Jesus, na rádio, na televisão, em tantos programas de TV, e tantos de nós, né, católicos, nos sentimos ultrajados e muitas vezes a gente perde as esperanças, a gente fica triste. E os devotos de Santa Teresinha, como é que tem que fazer isso? Amando a humilhação. Porque Santa Teresinha foi devota de Nossa Senhora da forma certa. E quem viveu mais a humilhação, quem viveu mais as dores do que a Virgem Mãe de Deus? Ela é o modelo perfeito. Ela é o molde que vai nos tornar imagem e semelhança de Cristo. Então, para todos aqueles que querem se consagrar, para todos aqueles que já são consagrados, eu sugiro fortemente que, juntamente com a leitura do Tratado A Verdadeira Devoção, busquem conhecer também a vida de Santa Teresinha. Principalmente, assim, se você não tiver tempo de ler toda a biografia dela, leia ao menos o caderno amarelo, que são já a fase em que ela já está em alto grau de santidade. É a fase que ela está vivendo aqui, a aridez. Quem não sabe, Santa Teresinha viveu uma aridez espiritual, e isso é típico dos santos que já estão alcançando, né, altos graus de santidade. Você chega a um determinado ponto em que você não sente mais a Deus, mas você só pode se sustentar na sua fé. Deus está ali. E é muito importante isso para a gente, porque enquanto a gente tenta viver a nossa fé, sempre acreditando que Deus ele precisa ser sentido por você, para que você saiba que Ele está ali, você nunca vai progredir espiritualmente. Nunca. Porque sempre que você chegar no momento de aridez, no momento em que Deus se afasta de você e deixa você ali, né, viver a sua fé sem a necessidade de o tempo todo ver os frutos disso, aí é que a sua fé é provada. E muitos de nós caímos justamente nessa parte. A gente regride nessa parte. Aí a gente chora, a gente implora, Senhor, eu quero te sentir. Eu só vou sair daqui quando eu ver a minha bênção. Quando a minha bênção cair sobre mim. Bênção que está te santificando e te elevando ao céu. Você não sabe se é justamente essa dor que você está passando que está te santificando e te levando para o céu. Você não sabe se é essa pessoa que você não tem muita tolerância com ela, essa pessoa que te irrita, essa pessoa que você não vai com a cara dela, você não sabe se é justamente ela que está te elevando ao céu, que está te santificando. Então a gente precisa aceitar tudo o que Deus, o que a Divina Providência nos dá, porque tudo debaixo do céu que acontece, minha gente, é por permissão ou por vontade de Deus. E se a Divina Providência permite ou quer, quem sou eu para não querer? Não é mesmo?
Então, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu termino com uma frase de Santa Teresinha, que diz assim: aceito tudo por amor ao bom Deus, mesmo toda sorte de pensamentos extravagantes que me vem à mente. Tudo por amor ao bom Deus. Essa é a pequena via. E essa é a escravidão também. Aceitar tudo por amor ao bom Deus. Você não tem mais nada, tudo que você tem é de Deus. Esvaziar-se, descer do seu palanque, descer ali de onde você acha que você está, que você é muito importante. Parar de querer o tempo todo o reconhecimento das coisas que você faz, porque tudo isso é soberba. E enquanto eu for soberbo, eu nunca vou chegar a Deus. Aquela pessoa que o tempo todo se magoa com minúcias, com pequenas coisas. São José Maria Escrivá vai dizer: ó, pobrezinha dos soberbos. Por minúcias, por coisinhas pequenas, eles já sofrem. Coisas que o seu amor próprio é gigante. E é interessante a gente sempre buscar viver a humildade. A humildade precisa ser a virtude que a gente mais se esforça. Se a gente pegar a pequena via, a gente vai ver Santa Teresinha a todo momento tentando lutar contra o orgulho, contra a vaidade, contra o egoísmo. E é isso que a gente precisa fazer na nossa vida. Lógico que através da graça de Deus. E vamos viver a pequena via, vamos, os que são consagrados, viver a verdadeira devoção. Os que ainda não são, convido a todos a buscarem ler o Tratado da Verdadeira Devoção, se consagrarem, porque eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender disso. A gente vai terminar a aula agora fazendo uma oração, agradecendo a Santíssima Virgem, agradecendo ao nosso Senhor. Então, vamos terminar agora fazendo a Ave Maria, com glória, e pedindo a intercessão da Santa Teresinha. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.